A nossa vida com Deus, a nossa vida de intimidade com Deus é que nos capacita a cada dia a andar guiado na vontade de Deus, andar fazendo o que agrada a Deus, sabe? Eu quero falar 3 impedimentos aqui, 3 coisas que impedem você de ter a sua vida de oração. E essas 3 coisas, quando vier o entendimento, existem muitas coisas que podem impedir a vida de oração, mas tem aqui 3 coisas que Deus tem ressaltado para mim de uma forma, vamos dizer aqui, profética, para você entender. O que é ser profético? É você ouvir e interagir com a vontade de Deus, é a revelação da voz de Deus na terra. Então, 3 coisas aqui que impedem a vida de oração. E eu vou tocar também como o inimigo age para você não atrasar as bênçãos de Deus na sua vida, tentar atrasar, ou também impedir o processo de Deus te transformar. Porque na nossa alma, nós ainda não somos perfeitos também. Nós temos também as nossas fraquezas, onde o poder de Deus vai operar nas nossas fraquezas. Então é possível que o inimigo age de forma bem sutil de alguns. Por exemplo, quando o inimigo quer colocar você para não priorizar Deus em primeiro lugar, colocar outras coisas no lugar de Deus, isso na verdade é muito grave. São ídolos, coisas que você tem como prioridade, que não é a vontade de Deus. Pode até ser coisa boa, mas Deus ele quer ser o primeiro, ele quer ter o lugar de prioridade na sua vida. Eu já falei sobre aqui buscar primeiro o reino de Deus, então pega esse outro encontro lá. Mas daqui a pouco nós vamos orar, eu tenho uma palavra aqui para falar com você sobre isso. Por quê? Porque às vezes esse primeiro mandamento, que tudo se resume em 2, não é verdade? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, todo o seu coração, e ao próximo como você mesmo. E o primeiro mandamento é muito importante, porque ele vai te fortalecer para você viver o segundo. Porque, por exemplo, se você está fazendo algo diretamente contra alguém, isso é algo que já está impedindo a sua vida de oração. E eu quero destacar aqui 3 impedimentos que possivelmente alguns de vocês estão vivendo isso, ou então você precisa ficar preparado para não cair em tentação. A Bíblia diz aqui em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Uma outra versão diz, para que não caiam em tentação. E ele fala, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você for para analisar o contexto aqui, é já nos últimos momentos de Jesus, e eu quero tocar até daqui a pouco sobre isso com você, mas eu quero aqui dar 3 coisas aqui bem práticas. Quero dar 3 coisas aqui bem práticas que estão impedindo a sua vida de oração. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, presta bem atenção, porque existe uma coisa, quando você tem alguma fraqueza, o inimigo identifica. Escuta bem, e toda palavra contrária, todo efeito contrário dessa palavra está quebrado agora em nome de Jesus. Então é possível que alguns aqui, você realmente, o inimigo está colocando algo dentro de você, um sentimento ruim. Leia Gálatas 5, do versículo, creio que é o versículo 19 em diante, até chegar no 22. Ele coloca aquelas coisas ruins dentro de pessoas, e o que acontece? Ele trabalha nesse sentido para impedir o seu relacionamento com Deus. E ele coloca pessoas contra pessoas também. Então o primeiro mandamento é focar em Deus. O segundo é você procurar ter um bom relacionamento, viver em amor com todas as pessoas. Nem com todas as pessoas você vai ser muito próximo. Sabe, Jesus tinha os 120, Jesus tinha os 70, Jesus tinha depois só os 12, e na verdade, no final, tinha só João, que era aquele mais próximo a Jesus. Agora, isso nós precisamos entender aqui algo. Muitas vezes o inimigo cria situações para você ficar contra outras pessoas, sabe? E na verdade, você precisa ter uma sabedoria também, às vezes você precisa ser um pouco firme ou se posicionar, mas é possível também que seja uma fraqueza sua, talvez por causa de algo que você precisa trabalhar aí, e isso pode impedir as suas orações, seu relacionamento com Deus. Mas se você está aqui, só de você estar ouvindo essa palavra, já existe um livramento de Deus. Então se esforça para ter paz com todos. Se ele falou esforça-se para ter paz com todos, é porque não ia ser muito fácil. Então nós vamos esforçar e você vai ver, no final acaba sendo tranquilo. No final não acaba sendo pesado.
não é nada impossível, sabe? E nós precisamos entender que nosso espírito já foi salvo, mas a nossa alma está sendo transformada. Então o primeiro impedimento da sua vida de oração é a falta de amar a Deus sobre todas as coisas, que é que passar aquele tempo com Deus, a sua própria vida de oração, e ao próximo como a você mesmo. E esse amar ao próximo, você entendeu bem, nem sempre é você, né? É você ter uma sabedoria nos seus relacionamentos. Você entende? De fato, nem todo mundo vai ser próximo da gente, nem todo mundo vai ser próximo de você. Mas é também da vontade de Deus que a gente seja agradável com todas as pessoas. E aí tem um desafio quando você é agradável, tem gente que não está pronto para que você seja agradável com ele, né? Mas isso não muda nada. Continua sendo agradável, mas com firmeza. Com uma certa firmeza, com sabedoria, sabe? E vai ter as pessoas também que Deus te traz para a sua vida para serem mais próximas. Então, onde você vai conseguir essa sabedoria, esse direcionamento de Deus para agir assim? Na sua vida de oração. Por isso que ele falou, vigiai e orar. Então, tem fraquezas nossas que o inimigo ele quer trabalhar de formas para nos destruir, mas ele já está derrotado agora em nome de Jesus. Eu oro agora para que todo ataque contra a sua vida caia agora em nome de Jesus. Todo ataque contra as nossas vidas caia agora em nome de Jesus. Deus está quebrando aqui o laço do passarinheiro, ele está te protegendo e está te livrando desses impedimentos. O primeiro então é a falta de amor a Deus e falta de amor ao próximo. Enfatizando que não são todos que vão ter aquele relacionamento mais íntimo conosco. Você entende? Mas tem muitas pessoas também que Deus chamou para estar mais próximo de você. Assim como Jesus deu exemplo, os 120, os 70, os 12 e 1 no final. Então sempre vai ter pessoas que Deus coloca na nossa vida. Gente, existe muita gente boa na terra ainda. Mas existe muita gente boa. Existem milhões que não se dobraram. Milhões que não se dobraram às formas desse mundo. E o interessante aqui é que não é muito desafiante, que só Deus pode fazer. Não é amar as pessoas como mais do que como eu amo a mim mesmo, é amar como Jesus me amou. Porque se Jesus me perdoou, quem sou eu para não dar em amor com as outras pessoas? E às vezes também é coisas até que o inimigo criou na mente de pessoas. Coisas que ele criou na sua mente às vezes, que coisas que nem existem, ou coisas que Deus está trabalhando na sua alma. E você está colocando você contra alguém, por quê? Porque ele quer atrasar a sua bênção. Ele quer atrasar o plano de Deus na sua vida. Ele quer aquela palavra que você recebeu, que é um tempo de velocidade, um tempo de bênção, ou que Deus vai te trazer um grande crescimento espiritual para você, um amadurecimento. Aí ele quer colocar você contra alguém, por quê? Porque ele já desconfiou, ele já sabe um pouco do que Deus tem para fazer na sua vida. Então fica muito atento com essa questão. Não tenta fazer nada contra ninguém. Coloca sempre diante do Senhor. Sempre quando a gente não entende uma situação, coloca diante do Senhor. Em casos raros, para pessoas específicas, Deus vai dar uma direção específica de fazer algo. Mas eu nem quero citar aqui. E o que acontece? A segunda coisa que eu quero falar é o pecado. Na verdade, essas coisas que eu falei já está tudo muito envolvido com o pecado. É uma linha muito de um grande risco. A segunda coisa que eu quero citar aqui é o pecado. Então tem coisas que você já sabe que aquilo não é da vontade de Deus. Não, eu tenho falado aqui nesses últimos dias. Não fica lidando com o pecado. Pecado, ele está não só prejudicando você nessa vida. O pior, está prejudicando a sua vida eterna com o Senhor. Você está entendendo? Mas também você não tem o direito de não viver o que Deus tem com você na sua vida. Porque ele pôs dons, ele escreveu uma história, ele liberou uma unção, um poder para que você viva a sua missão, para que outras pessoas também sejam abençoadas, sejam alcançadas, seja através dos 5 ministérios, seja através da sua profissão, seja através do seu dinheiro, seja através da sua energia, seja através do seu tempo. Alguma coisa tem na sua vida que é para contribuir com o plano de Deus. Toda pessoa viva hoje na terra, existe uma história escrita de Deus que vai fazer parte da missão dele. A missão é de Deus. Deus só nos põe numa história que é dele. E se às vezes um não quer aceitar, Deus vai dando chance, Deus vai chamando
e Deus pode encaixar outras situações na história. Você entende? Mas você que está aqui não, você vai viver o perfeito plano de Deus. Então faça um compromisso com Deus e com você mesmo, de nunca ficar se levantando contra ninguém. Se for para ter alguma situação desafiante, que não seja partindo de você. O que vai acontecer? Deus está transformando cada pessoa no seu trabalho, pessoa no seu convívio. Não vale a pena você querer fazer a justiça com as suas mãos. Confia na justiça de Deus, que Deus ele tem as formas de transformar cada pessoa. E às vezes aquela pessoa que você menos espera, Deus transforma e passa a ser um amigo seu. As pessoas que você menos espera, Deus transforma e passa a ter um bom relacionamento com você. Isso pode acontecer também. Mas sempre coloca diante de Deus, deixa Deus fazer. Não adianta você querer fazer a coisa que parece boa, mas no tempo errado também. Então deixa Deus trabalhar. Então por isso que aqui que a palavra está falando. Vigiai e orai. Por quê? Jesus está falando para você hoje, vigiai e orai. Por quê? Na oração, você vai ter esse discernimento do time de Deus, do jeito de Deus agir, para você não colocar o carro na frente dos bois, para você não avançar quando Deus não está avançando, para você não pegar uma direção que Deus não está te dando. Então, o pecado vai te manter fora. Se às vezes você tem coisas que muita gente já sabe, está praticando aquilo que é pecado. O pecado está criando uma separação entre você e Deus, e se está criando uma separação entre você e Deus, ele é tudo que você precisa. Então, agora prejudicou tudo. Procuro falar uma linguagem do presidente da República e quem nunca foi para a escola entender, né? O que acontece? Deus tem promessas na sua vida, Deus tem dons para você. E o que acontece? O inimigo lá nas cortes celestiais, existe uma corte celestial, existe lá vamos dizer, um tribunal, né? Não, o tribunal de Cristo é outro momento, mas é como se fosse mesmo. E existe um acusador lá que ele fica acusando o tempo todo. Até sem fazer sentido, ele está querendo vir também na mão grande e roubar o que é seu. Agora imagina se você ficar dando brecha, não é verdade? Ele cria situação, cria laço, mas está tudo cortado agora em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo aqui, eu vi um laço. Sempre que Deus me mostra esse laço, Deus me mostrou também uma espada. Deus mostrou um laço e uma espada. Fica tranquilo que tem justiça de Deus aí na sua vida. O inimigo não vai te roubar não. Deus está mandando, um anjo já pode fazer coisa extraordinária. Mas Deus está mandando 5 anjos. Eu ia falar 3, o Espírito Santo falou que é 5. Tem gente aqui que a situação que você está passando é tão séria que Deus está mandando 5 anjos para te defender. Você crê? É para alguém aqui essa palavra. Você vai perceber que por esses dias Deus cortou um laço. Deus fez justiça em seu favor. Já chega. Sabe? Eu vi o Senhor dizendo assim, que já chega, já deu. Deus agora está entrando com uma justiça em seu favor, uma justiça na sua vida. Uma outra coisa que também muito importante que eu quero destacar, e você precisa ficar atento aos sinais do que Deus está falando com você aqui nessa live, porque Deus já está falando. Um outro impedimento é você não aceitar quando Deus ele quer te ajustar. Quando Deus quer te ajustar e você não quer aceitar isso. Às vezes Deus quer tratar alguma coisa, quer mudar alguma coisa em você. É fato que quando, principalmente se você tiver um ministério e já está mais avançado, você já está há alguns anos no ministério e você está no processo de amadurecimento, também pode haver situações, eu creio que não é o caso de muitos, aqui é um ou outro, que o inimigo cria situações para você achar que existe uma acusação contra você ou que você é o errado. Existe isso também. Então você vai ter que ter um discernimento espiritual. Mas a maioria de vocês aqui, eu creio que você deve ficar muito atento. Por quê? Porque às vezes, ao longo de toda a nossa vida, na verdade, Deus vai estar nos ajustando. Mas Ele nunca vai falar como acusação. Se vê como acusação, já não é de Deus, já descarta fora isso. Mas você tem que ter um coração para receber a instrução de Deus. A instrução que vem de Deus. Eu lembro de um versículo agora que diz assim que quando você corrige um sábio, ele vai continuar cada vez mais sábio, sabe? Mas eu vou falar uma coisa para você. Uma correção só pode vir também ou vem do Espírito Santo direto com você, ou de alguém que realmente te ama e está habilitado para trazer uma palavra de correção para você.
ou alguém que está te discipulando, sabe? Aquele tipo assim de lançar as palavras assim, sabe, no ar, coisa assim, isso normalmente não vai funcionar, porque tem que ser a verdade em amor. Mas todo efeito contrário dessa palavra está quebrado em nome de Jesus. Deus está quebrando uma grande barreira aqui na vida de alguém, porque Deus está falando que Ele quer ouvir, Ele tem ouvido as suas orações. Mas algumas coisas tem gente aqui que precisa ser ajustada. E é um ajuste de Deus que está vindo para te abençoar. Deus não faz coisas para te destruir, não. Ele sabe que tem coisas na sua alma que precisam ser ajustadas. Para quê? Para que Deus faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Gênesis 18, 19. O que fala lá? Ordene a sua casa. Ordene a sua casa, quer dizer, ordene a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Para você ordenar a sua casa, os seus filhos e seus filhos depois dele. Por quê? Quer dizer, a sua geração e a próxima, você tem uma participação nisso, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Tem promessas aí na sua vida, que Deus está esperando que você aceite o processo dele, e também dentro do tempo dele, você permita que ele te transforme. Uma boa oração que eu já tenho feito há um bom tempo é: Senhor, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Dependendo do seu chamado, vai ser bem desafiante lidar com essas coisas. Por quê? O inimigo quer criar situações, né, para te acusar. Mas aí, quando você está um pouco mais avançado no ministério. Não vai ser quando você está começando, pode até ser também. Mas normalmente quando você está naquele processo de preparação, tem muito ajuste para fazer mesmo. E dependendo do seu ministério, é diferente. Mas começa a ver, faça uma autoanálise de você mesmo, se você está precisando ajustar alguma coisa. Por que eu estou agindo assim nessa situação? Por que eu estou agindo assim com alguma pessoa? Por que eu estou agindo assim em determinada situação no meu trabalho, ou com as pessoas que eu convivo, ou nos lugares que eu vou? Então é uma coisa para você ficar atento. Para quê? Para não impedir seu relacionamento com Deus. Então o primeiro, amar a Deus e amar as pessoas. O segundo, o cuidado com o pecado, que isso também impede sua vida de oração. E aceitar os ajustes de Deus. E eu quero aqui falar uma outra coisa, que é tirar o tempo de oração, que eu já gravei um vídeo no nosso encontro de hoje à tarde. Eu estou falando lá, simplificando a sua vida de oração, sabe? Foi no De Repente de Deus, mas você vai pegar muita coisa boa lá, sobre simplificar a sua vida de oração. Ter um tempo exclusivo com Deus. Então, se você deixar de orar, sabe? Isso também você não vai conseguir vigiar da maneira que deveria. Os discípulos uma vez pediram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Aí tem a oração do Pai Nosso, né, que você deve conhecer. E um dia eu vou falar também da oração do Pai Nosso aqui. Mas Jesus começa então a ensinar os seus discípulos a orar. Então você que está aqui, você é um discípulo de Jesus. Eu tenho falado para vocês aqui sempre que você não pode só receber, você também tem que dar. Você precisa falar de Jesus para alguém da maneira que você tem entendido. Aquilo que você entendeu, fala de Jesus para alguém. Então nós aprendemos que se nós oramos, se nós aprendemos a orar, você também vai aprender o que você precisa para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Quando nós oramos, o Senhor nos instrui em todas as coisas. Vai significar que a gente é perfeito, que a gente nunca vai errar? Não, não é isso que eu estou falando. Mas o que vai significar é que Deus, Ele vai te ajudar em toda situação. Então, esse devocional profético aqui da noite hoje, hein? A gente está vindo aqui de 3 dias do milagre urgente, muita batalha vencida, não é verdade? Deus deu grandes livramentos, grandes vitórias desceram do céu para a terra, que já estavam liberados, e desceu em seu favor, na verdade se manifestou. Eu estou feliz pelos testemunhos, mas Deus estava me dizendo sobre a importância de oração, o que impede a oração, o que às vezes quer atrasar a sua bênção. Uma coisa sutil que quer atrasar a sua bênção está repreendido todo efeito contrário dessa palavra em nome de Jesus no mundo espiritual. Deus já mandou os anjos em favor dessa causa aqui que eu falei. Olha lá. O que impede muito é quando está chegando perto de uma bênção, o inimigo cria uma situação para você errar em algo ou você revidar. E às vezes é tanta injustiça contra nós, na verdade, que a gente quer ir na força do braço. Mas nós não vamos fazer isso, porque acalma, tira esse tempo de silêncio na presença de Deus. O que acontece?
Deus vai te defender, Deus vai agir em seu favor, Deus não vai deixar você ser roubado, Deus não vai deixar você, sabe, ficar injustiçado. Deus vai fazer justiça. E quando ele te põe a mão, eu já tenho uma experiência assim, quando você põe a mão, você atrapalha o que Deus tem para fazer. Você está ouvindo? Deus está dando uma palavra aqui para alguém. Não põe a mão não e deixa Deus fazer. Se é você que precisa ajustar, Deus vai te ajustar. E se é algo, alguma situação, Deus vai colocar tudo no lugar em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Deus vai colocar tudo aí no lugar. E o nome de Jesus vai ser glorificado. E Jesus, quando Jesus falou sobre vigiar e orar, porque a carne é fraca, enfrentamos, né, muitas tentações, ele diz que no momento, foi na noite em que Jesus foi preso. Então ele falou sobre resistir à tentação, e Jesus foi para o jardim do Getsêmani com seus discípulos para orar, mas enquanto ele orava sozinho, os discípulos adormeceram, os discípulos dormiram. E quando voltou, Jesus repreendeu os discípulos e os avisou que deveriam vigiar e orar, para não caírem em tentação. No entanto, eles adormeceram. E por mais 2 vezes eles adormeceram, na verdade. Então os discípulos, eles não vigiaram. E quando eles não vigiaram, chegou a hora de Jesus ser preso, todos eles fugiram e Pedro negou Jesus por 3 vezes. A ênfase aqui é que ainda não tinha acontecido a descida do Espírito Santo. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar ousadamente a palavra de Deus. Pedro foi completamente transformado quando foi cheio do Espírito Santo. Então isso aqui é coisa muito importante. Quando você está vindo falar de Pedro, você tem que falar, Pedro antes do Pentecostes ou depois do Pentecostes? Estou certo disso? Você entende o que eu estou falando? Então, quando alguém é cheio do Espírito Santo, é diferente o negócio. Jesus disse vigiar e orar porque todos enfrentamos uma luta entre a carne e o Espírito. Então, nosso Espírito, ele quer as coisas de Deus, nosso Espírito quer as coisas boas, as coisas justas, mas a carne ainda sofre as tentações. A carne ainda inclina para o mal, que é o que eu estava falando para você. E a carne significa o quê? A natureza humana, a forma de pensar humana, a forma de pensar do mundo, que não é uma forma de pensar de Deus. Deus está sempre falando para andar em comunhão, Deus está sempre falando que para andar em generosidade. A mensagem de João Batista tinha essa veia profética, e nós estamos vendo Deus hoje agindo de uma mesma forma de João Batista, porque é uma geração bem parecida com a de João Batista, por diversas coisas. Então o nosso espírito está pronto para obedecer a Deus, para servir a Deus, mas a carne é fraca e se a gente não toma cuidado, pode cair em tentação. Então é vigiar e orar. E o que significa vigiar? Ficar atento. Então o que Deus está falando com você? Fique atento, porque o inimigo, ele, mesmo sem você dar nenhuma brecha, ele quer criar alguma situação, não é verdade? E se você faz alguma coisa que não é do agrado de Deus, alguma coisa que a gente chama de brecha, né? O que acontece? Ele aproveita disso, porque ele é oportunista, aí ele tenta gerar todo tipo de problema por causa de algo por causa de algo ali que às vezes nem faz tanto sentido. Então você pode falar uma coisa, ele quer distorcer, mas está repreendido, destruído em nome de Jesus. Cada uma dessas palavras que estão falando aqui, desde que começou esse encontro celestial até agora, todas as palavras estão protegidas no mundo espiritual e tudo vai valer para o seu bem, tudo vai valer para te transformar, tudo vai valer para te abençoar e para te ajustar também, os que precisam aqui ser ajustados. E Deus estava colocando muito forte no meu coração, Deus estava falando comigo aqui, que tem gente que Deus quer abençoar, e o inimigo ele está colocando aí coisas que vão impedir, estão tentando impedir, não vão impedir não, está repreendido em nome de Jesus. Estão tentando impedir o que Deus tem com você e até atrasar o que Deus tem com você. Então os ataques e as tentações, ela pode surgir quando? Quando você menos espera. E às vezes você abaixa a guarda, você fica mais vulnerável, e aí é onde o negócio pega, mas com você não vai pegar não, Deus está te protegendo. Nós vamos orar aqui sobre isso. Eu vou orar hoje, eu só orei uma vez, mas eu vou orar hoje o Salmo 91. Uma parte importante de vigiar é você reconhecer que tem fraquezas. Está ouvindo? Nós temos ainda fraquezas. Quando você fica muito consciente do Espírito, né? Você fala, nossa, você está sempre andando no Espírito, por um momento você perde essa consciência, mas não pode baixar a guarda. Saber que nós temos 2 naturezas.
E se você não alimentar a nova natureza, tem o homem velho que quer ressuscitar. Mas esse homem velho, eu vi uma palavra forte, esse homem velho não vai ressuscitar não, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então orar e vigiar estão totalmente ligados. É você ficar atento, que às vezes o inimigo cria uma situação para que você dê uma brecha e ele atacar, e você ficar atento também. Por quê? Em oração. Porque em oração, Deus vai te preparar para cada desafio. Então Jesus nos ensina a orar por sua ajuda para vencer a tentação. Então Ele está sempre pronto para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos e Ele vai dar força para você vencer. E eu vi o Senhor dizendo aqui, que Deus está visitando as emoções de alguém, porque você foi tão atacado pelo inimigo sem saber. Tem gente aqui na live que foi atacado pelo inimigo sem saber e isso afetou suas emoções, sabe? Então Deus ele tá entrando com uma justiça em seu favor no mundo espiritual, porque você acabou ficando aí cansado, você acabou ficando aí estressado, você acabou ficando aí com a sua alma prejudicada. Por quê? Suas emoções prejudicadas porque de tanto ataque do inimigo. Porque ele começou a ouvir as palavras que tem na sua vida, aí ele está tentando impedir de qualquer jeito, mas ele está caindo agora em nome de Jesus. Deus está dando um livramento para alguém aqui. Deus está dando um livramento para alguém aqui. Deus está dando um livramento aqui do laço do passarinheiro. Você crê nisso? Você crê que Deus está dando aqui um livramento para a sua vida? Se você crê, recebe, em nome de Jesus. Eu declaro o livramento de Deus na sua vida. Eu declaro que nada vai impedir sua vida de oração. Eu declaro que nada vai impedir a vontade de Deus ser completa, ser concluída na sua vida. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E tudo aquilo que o inimigo pode tentar fazer na sua vida, ou até gerar efeito contrário dessa palavra, já está queimado agora, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui no Salmo 91, na nova versão transformadora. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, essa é a nossa oração hoje. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos para que protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em minhas dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra, com vida longa, e recompensarei e lhe darei a minha salvação. Você pode dizer amém? Eu ouvi o Senhor dizendo aqui que está visitando o seu sono. Eu vi o Senhor dizendo que está tendo ataques espirituais no seu sono e que para hoje em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Eu dou uma ordem aqui agora. Todo ataque durante a noite. Pare agora em nome de Jesus. Você que não dormia, vai dormir. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu declaro sonhos proféticos. Toda voz do engano, toda voz que não é de Deus, pare agora. Toda voz que não é de Deus, pare agora. Em nome de Jesus. Eu declaro um tempo de discernimento espiritual. Eu declaro a verdade da palavra, a voz de Deus na sua mente. Tem alguém aqui que estava com ataque aí, ó. O inimigo queria colocar sua mente em confusão. Sabe por quê? Porque você tem algo poderoso. Você é um dom precioso nas mãos de Deus. O inimigo queria confundir a sua mente para você não saber quando é Deus, quando é inimigo ou quando é da sua cabeça.
Mas você vai pegar um vídeo aqui também, ó, como ter um discernimento espiritual poderoso, porque eu já falei disso aqui. Então hoje foi uma live aqui devocional profético e Deus está falando aqui com alguém, ó, não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Deus está tocando em seu sono. E esse medo de ficar em casa acaba hoje em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Eu vi o Senhor dizendo aqui, Deus falou para eu profetizar mais uma vez. Ele falou assim, profetiza cura divina, profetiza prosperidade e profetiza a voz de Deus. A voz de Deus eu já falei. Então agora eu declaro cura divina em nome de Jesus. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Recebe sua cura agora. Você que está com uma dor aí, você que está com uma dor, o Espírito Santo vai te tocar agora, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Todos aqui são curados. Você crê que você é curado? Se crê, recebe. Estevão, cheio de fé no poder de Deus, fez muitos milagres. E muitos milagres aconteciam através da vida dele. O poder de Deus, sempre Deus é que faz, o homem não pode fazer nada. Mas o poder de Deus está curando você. Muitos sinais e prodígios aconteciam e está acontecendo agora porque o poder de Deus é o mesmo da igreja lá de Atos, o poder de Deus é o mesmo do Velho Testamento, do Novo, é o mesmo poder para hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu declaro um tempo de facilitações divinas, eu declaro um tempo do favor de Deus, tudo aquilo que não é da vontade de Deus está caindo agora, tudo que é fantasia da sua mente sai em nome de Jesus, só está ficando à vontade de Deus e Deus vai te guiar a cada dia, vai guiar os seus passos dentro da perfeita vontade dele. Você pode dizer amém? Deus está te protegendo, Deus está te abençoando, Ele está falando para você andar em amor, para você pedir ajuda dele, para orar e vigiar, e também andar de uma maneira que agrada a Ele, porque Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar. Deus vai entrar nas suas finanças. Deus vai entrar nos seus relacionamentos. Deus vai entrar em situações, em pessoas ao seu redor, pessoas que fazem parte do propósito de Deus na sua vida. Deus vai trabalhar no coração delas também e vai ser lindo o seu testemunho. Vai ser grande, vai ser poderoso o que Deus vai fazer. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus onde você está? Gente, verifica os links aqui na descrição. Glorifica o nome de Jesus nos comentários. E se você achar que essa palavra deve ser compartilhada com alguém, compartilha com alguém. Tem outros encontros no canal, se você achar mais adequado. Você também pode compartilhar esses outros encontros. Nós tivemos ontem aqui a live profética, tivemos também 3 dias do milagre urgente. Muitas coisas que eu tenho feito aqui, eu nem gostava desses temas, não gostava de fazer, mas manda quem pode, Deus pode, e obedece quem tem juízo. Eu estou procurando andar em obediência à vontade de Deus, e eu creio que eu tenho recebido a cada dia graça, e se você puder também, se você é de oração, nos coloca nas suas orações, ore para que a perfeita vontade de Deus se cumpra em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus aí? Eu vi o Senhor dizendo que está quebrando aqui palavras. Tem gente aqui preocupado. E tem gente aqui sentindo um peso espiritual. Sabe por quê? Você disse palavras negativas sobre você mesmo. Você disse palavras de derrota, de maldição sobre você mesmo. Ou alguém disse a seu respeito. E Deus está quebrando agora toda palavra contrária, até orações contrárias, o que quer que seja. Tudo aquilo que veio para te destruir, Deus vai usar isso para te favorecer. Deus vai reverter o quadro. Em quanto tempo vai demorar? Não sei. Mas só sei que Deus vai fazer. Você pode dizer amém? Tem alguém aqui que está debaixo de uma palavra. E eu ouço o Senhor dizendo aqui que Ele é um Deus de 24 horas. Você estava aqui na palavra de 2 Reis, capítulo 7, que nós falamos aqui? Que Deus liberou aqui? Então, tem alguém aqui que de hoje para amanhã, você vai ver que Deus agiu em algo aí na sua vida. Eu creio que é algo dentro de você, que Deus está transformando você por dentro. Por quê? Se Ele te transforma por dentro, as outras coisas vai ser natural. Você vai avançar, você vai conquistar, você vai prosperar dentro do plano de Deus para a sua vida. Você pode dizer amém? Essa live aqui foi de um grande crescimento para a sua vida, viu? Nós vivemos os milagres, tudo isso, mas todo aquele que anda com Jesus bem próximo, os discípulos de Jesus como você é, ele está sempre procurando andar na vontade de Deus em todas as coisas, não só nas áreas
para outras coisas da vida. Ele também vai te abençoar nas áreas da vida. Eu tenho falado incansavelmente aqui, mas ele quer também alinhar cada dia. Em primeiro lugar, ele quer alinhar você para receber as bênçãos que ele tem, né? Tenho falado isso aqui incansavelmente. E eu creio que chegou o seu tempo aí. Deus ele está amadurecendo você cada vez mais, porque tem coisas grandes que já vão acontecer agora e tem coisas grandes também em toda a sua história. Então se preocupa com a vontade de Deus a cada dia. A hora que você menos esperar, você já está lá dentro do milagre. Você pode dizer amém? A gente está sempre aqui 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. E no De Repente de Deus, às vezes a gente vem com live profética, com encontro sobrenatural, e vai ser poderoso o que Deus vai continuar fazendo para a glória do nome de Jesus. Até lá, até nosso próximo encontro.